Quem acompanha cinema há muitos anos ou há muitas décadas, sabe que até pouco tempo atrás, a imagem que se tinha, a imagem mais conhecida no caso, da Branca de Neve, cadê? Por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Opa, peraí. Tô vendo aqui no meu notebook, que é a imagem mais conhecida, mais famosa, né, da Branca de Neve, que é do desenho de 1937, dos estúdios Disney. Vamos lá. Existem várias versões, né? Deixa eu ver. É que eu não estou conseguindo aumentar a imagem aqui. Ô, meu filho. Princesas, vamos para as princesas. Aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Essa aqui, ó. Esse desenho aqui o corpete azul, a saia amarela, o cabelo preto, porque tem a ver com a história original, o lacinho, a tiara, tiara vermelha, os lábios vermelhos e a pele branca. A pele branca, porque tem tudo a ver com o nome da personagem. Só que em 2025 a Disney acabou mudando a imagem da Branca de Neve para essa moça aqui. O nome dela, da atriz, é Rachel Zegler. Ela, assim, tô falando sinceramente, tá? Tô falando com toda sinceridade. Eu sei que muita gente não concordará comigo. Deixa eu ver aqui. Eu sei que muita gente não concordará comigo. Mas assim, eu particularmente não acho a Rachel Zegler feia. Ó, particularmente eu não acho a Rachel Zegler feia. O maior problema da Rachel Zegler é a militância ultra progressista, né, da Rachel Zegler, a ponto até dela, o live action da Branca de Neve, que está previsto para estrear dia 20 de março deste ano, ou seja, hoje é dia 28 de janeiro de 2025, e daqui a menos de 2 meses estreará, né, a data prevista para a estreia do live action Branca de Neve. Eu particularmente não acho Rachel Zegler feia. Eu posso dizer, assim, o que torna uma pessoa feia? Vamos lá. O que torna uma pessoa feia? Algum defeito, né? Algum defeito por causa de algum acidente, por causa de uma deficiência congênita, isso torna a pessoa feia. Aí ela precisa passar por uma cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica, tal, para corrigir o problema. Agora, o que acontece com a Rachel Zegler? Ela não é feia. A aparência dela, ela não é feia. Só que ela não é branca. O tom de pele dela é mais próximo do jambo, porque ela tem uma miscigenação racial. Então, a Disney está fazendo um malabarismo tremendo para justificar o porquê colocaram a Rachel Zegler no papel da Branca de Neve, no live action, no caso. E não é o primeiro live action que ocorre. A Branca de Neve, houve vários live actions, sendo os dois mais famosos, o Branca de Neve e o Caçador, de 2012, né, com a Kristen Stewart no papel principal, e agora com a Rachel Zegler. Então, maior ojeriza, a maior implicância do público em geral com a Rachel Zegler é a militância progressista dela, a ponto até de ela contracenar com uma atriz israelense chamada Gal Gadot, quem é do universo da DC Comics, da época lá do Henry Cavill, que o Henry Cavill era o Super-Homem, o Ben Affleck era o Batman, Ezra Miller era o Flash, então aquele universo lá, o
Jason Momoa era o Aquaman. Então esse é o universo da Gal Gadot, que era a Mulher Maravilha, nesse universo da DC Comics, que agora mudou, né? Agora entrou qual que é o outro? Entrou lá não é o Jack Snyder, é o outro lá, esqueci o nome do sujeito lá. O DC, que comprou lá a DCU, virou o novo CEO da DCU, esqueci o nome do sujeito lá. Mas então agora o problema da Rachel Zegler, ela é anti-Israel. E ela contracenou com uma atriz israelense, que é a Gal Gadot. Então as duas tiveram que dividir o mesmo filme, né? E uma com certeza não suporta a outra por causa desse detalhe, porque a Rachel Zegler é anti-Israel e a Gal Gadot é israelense e ela fez um manifesto em favor do país dela quando começou aquela treta entre Israel e Hamas, né? Que agora está no cessar-fogo, não sei por quanto tempo, mas enfim, quem está por dentro de geopolítica sabe que pode ser que esse cessar-fogo acabe a qualquer momento, mas enfim. Então, esse é o grande problema de Rachel Zegler. Mas eu não quero falar sobre Rachel Zegler e sobre esse filme, né? Que esse filme, com certeza, será uma das piores adaptações cinematográficas que já foram feitas, né? No caso, live action do Branca de Neve, por conta da série de mudanças que foram feitas no filme para justificar a presença da Rachel Zegler como protagonista. E na primeira versão desse live action, que acho que 2023, né, que finalizaram, entre aspas, né, só que em vez de 7 anões, colocaram 6 homens altos, de tamanho normal, de etnias diferentes, e parece que tinha até uma pessoa obesa no meio lá, e um único anão, que é o mesmo anão que venceu lá o Game of Thrones, né? Que teve a série Game of Thrones, Guerra dos Tronos. Aí o anãozinho conseguiu sentar lá no trono lá, aquele trono com as espadas atrás. Foi ele que conseguiu sentar no trono. O ator que interpretou esse anão. E a maioria dos estúdios, né, de cinema, né, que querem anões vão atrás desse cara. Então esse cara, né, anão, impediu que a live action do Branca de Neve contratasse 7 anões mesmo, anões de verdade. Ou segundo o canal TLC, homens pequenos, né? Porque eles consideram o termo anão ofensivo. Então, né, o TLC fez uma série sobre a vida de uma família de anões e tal, só que os anões dessa série são militantes, então eles abominam veementemente o termo anão. Eles usam o termo homem pequeno, mas enfim. Então o público reprovou completamente, né, os fãs da Branca de Neve original entre aspas, né, já eu falei por que não é original, repudiaram veementemente esses 6 homens altos e um único anão, aí colocaram anões de CGI. O que é CGI? Computação gráfica. Então fizeram 6 anões computadorizados, né, para substituir os outros 7 que estavam na versão, que seria a versão final. Aí fizeram uma refilmagem, para corrigir o estrago. Mas parece que quanto mais tentam corrigir, pior fica. Até no trailer, se não me engano, desse live action de 2025, tá lá a Rainha Má, a Gal Gadot no caso, perguntando pro espelho quem que era se ela era mais bela, a pessoa mais bela do mundo e tal, e o espelho responde que a senhora é bela tal, só que existe uma mulher cuja beleza vem de dentro, ou seja, justificando a possível feiura da Rachel Zegler. Repetindo, a Rachel Zegler não é feia, o problema dela é a militância ultra progressista, né? Ultra extremista de esquerda. Então usaram esse argumento, né, de que a beleza da Branca de Neve vinha de dentro, e inventaram uma história lá de que ela nasceu na neve, né, que estava dentro de uma carruagem, a mãe dela deu à luz dentro de uma carruagem na neve, por isso que deram o nome de Branca de Neve, não tinha nada a ver com a cor da pele. Se bem que deixa eu contar a história aqui original. Eu até comprei esse livro aqui, ó. Comprei esse livro numa livraria,
Eu queria um livro cuja história se aproximasse o máximo possível da versão original. Só que eu dei uma folhada aqui. Tem uns desenhos, tal, bonitinho, falei pra criança e tal. Só que, assim, eu não recomendo que você leia livros como esse para criança. Leia a Bíblia. Eu recomendo que você leia a Bíblia ou histórias baseadas na Bíblia. Histórias infantis, tipo Esmilinguido, qual que é outro lá? Chipelitos, enfim, personagens infantis, desenhos, personagens infantis tal, com histórias baseadas na Bíblia, e não isso aqui. Você vê que a história original desse aqui é mais verossímil que a história contada pelo desenho da Disney de 1937. Já vou explicar por quê. Isso aqui eu copiei da Wikipédia, né? Eu escrevi como estava na Wikipédia, fazendo algumas correções ortográficas e tal. A história original dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, dois irmãos alemães, acho que são esses os nomes deles, os irmãos Grimm. Inclusive até fizeram uma série que apareceu na Record sobre o nome Grimm, baseado nos personagens dos irmãos Grimm. Então, a história original diz assim: uma rainha costurava no inverno ao lado de uma janela negra como ébano, no caso, as traves da janela feitas de ébano, que é uma madeira escura. Ao lançar o olhar para a neve, picou o dedo com a agulha, né? Aí abriu a janela e aí para o sangue cair, né? Aí pingou 3 gotas de sangue na neve. Sobre a neve, no caso. 3 gotas de sangue pingaram sobre a neve. O que a deixou admirada e a fez pensar que, se tivesse uma filha, gostaria que fosse alva como a neve, rubra como o sangue e com os cabelos negros como o ébano da janela, das traves da janela, no caso. Não tardou e a rainha teve uma filha de descrições idênticas ao seu pedido. Branca como a neve, a pele dela branca como a neve, enfatizando bem isso, a pele dela branca como a neve, com os cabelos negros como ébano e os lábios vermelhos como sangue. Se bem que cabelos negros, uma pessoa com pele bem branca, é algo raro, mas pode acontecer. Assim como os ruivos, por exemplo. O rutilismo é algo raro, mas você de vez em quando se tromba com uma pessoa ruiva por aí. Mas é difícil achar uma pessoa com pele bem branca e cabelo preto? Mas pode acontecer. Os lábios vermelhos como sangue, né? No caso, essa parte aqui, mesmo sem batom, né? Bem vermelho. Mas tão logo sua filha veio ao mundo, a rainha morreu. Provavelmente por causa do parto, né? Deve ter tido hemorragia após o parto e tal. O pai deu a filha o nome de Branca de Neve. E que alemão, né? Porque a história original é alemã. Schneewittchen é o nome original da personagem, né? Schneewittchen. E logo tornou a casar-se com uma mulher arrogante, esnobe, vaidosa, possuidora de um espelho mágico que só falava a verdade. Ou seja, único detalhe, né, digamos assim, fora da... Não digo que ser fora da realidade, né? Porque o Reino das Trevas, ele consegue fazer... Porque a própria Bíblia fala que até muitas pessoas seriam enganadas pelo diabo, né, por agentes de Satanás, porque faria o próprio, acho que o anticristo faria descer fogo do céu, tal, que os demônios fariam prodígios para enganar, se possível fosse enganar os escolhidos, como está lá em Mateus 24. Mas eu não duvido que no mundo espiritual, né, pessoas que têm parte com o capiroto consigam realizar isso aí, né, de ter algo que revele para elas, né? Claro, não vem de Deus, vem do diabo. Mas isso é possível sim, só que quero deixar bem claro que isso não tem nada a ver com Deus, é coisa do diabo. A rainha consultava seu espelho, perguntando quem era a mais bela do mundo, só que ele sempre lhe respondia: Senhora rainha, vós sois a mais bela. Lembrando que era comum usar nos tempos dos reis, né, na Idade Média, enfim, usar
a segunda pessoa do plural para referir-se a uma pessoa da nobreza, né? Quando Branca de Neve fez 17 anos e um dia a madrasta perguntou ao espelho quem é a mais bela de todas, o espelho não tardou em lhe dizer: Vós sois bela, rainha, isso é verdade, mas Branca de Neve possui mais beleza. Aí como eu já disse, né, live action de 2025 tenta justificar a Rachel Zegler como papel principal, dizendo que a beleza dela ia de dentro. Enfim. Cheia de inveja, a rainha contratou um caçador, que lá no filme de 2012 é o Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, que é o Thor, né? Quem tá por dentro do DCU, né? DCU não. MCU, no universo Marvel compartilhado, né? O Thor é o Chris Hemsworth. Então, nesse filme de 2012, o caçador Chris Hemsworth, que não tem nada a ver com esse caçador aqui. Então, o caçador que aparece aqui, ó, a Rainha Má é parecida com a Rainha Má do desenho de 1937. O caçador que aparece aqui é parecido com o caçador do desenho de 1937, em que, inclusive, uma cena polêmica. Quando o caçador encontra a Branca de Neve, ela faz assim. Ela faz assim, ó. Faz esse sinal assim, dizendo que seria uma mensagem subliminar, dizendo que ela fez um sinal evocando o demônio, e o caçador estava com o punhal assim, a Branca de Neve fez assim, e ele desistiu de matá-la. As pessoas falam que isso seria uma mensagem subliminar, dizendo que a Disney, desde 1937, tem parte com o demônio e tal, que é cheio de mensagens subliminares desde aquela época, enfim. Mas o caçador, né, do Chris Hemsworth, é diferente desse aqui. Esse caçador já tem uma característica diferente, né? Ele, como está escrito aqui, o caçador ficou inseguro, mas aceitou o trabalho. Pronto para matar a bela princesa, o caçador desistiu ao ver que ela era a menina mais bela que ele já encontrara e rapidamente a mandou fugir e se esconder na floresta. Para enganar a rainha, o caçador entregou-lhe o coração de um jovem antílope. Eu estou usando o termo antílope aqui porque o termo que a Wikipédia usou, né? Se você encontra lá esse texto na Wikipédia, aparece um termo que tem uma conotação pejorativa no Brasil. Então, para não dar problema ao antílope. A rainha assou o coração e o comeu, acreditando ser o de Branca de Neve, ou seja, magia negra, né? Coisa do demônio mesmo, um ritual macabro. Mas ao consultar o espelho mágico, ele continuou a dizer que Branca de Neve era mais bela. Branca de Neve fugiu pela floresta até encontrar uma casinha. Aí quando ela tá lá com os bichinhos, tal, as borboletinhas, passarinho e coisa. E ao entrar, inclusive tem a ver com o cartaz, né? Tá na miniatura desse vídeo o cartaz oficial da live action, que aparece a Rachel Zegler no meio da floresta, aquela floresta encantada lá, cheia de bichinho. Esse cenário. Ao entrar na casinha, né, no meio da floresta, descobriu que lá moravam 7 anões. Como era muito gentil, limpou toda a casa, ou seja, era filha de um rei. A Branca de Neve era filha de um rei. Só que ela fazia o serviço dela, ou seja, acho que se você cavocar a história, né, tentar encontrar argumentos para justificar, porque os nobres, desde a Idade Média, aliás, desde antes, né, os nobres do Egito já, da Mesopotâmia, da Babilônia, se for ler os impérios, em praticamente todos esses impérios, a família real, os membros da família real eram cercados de servos. No caso da Branca de Neve, provavelmente ela tinha servos, mas ela não queria, né, uma serva para colocar o vestido, outra serva para amarrar o espartilho. E não, ela mesma fazia tudo, varria, limpava, tudo. Então a Branca de Neve aqui era uma que gostava de servir. Ela não fazia a mínima questão de mordomia.
Ela não queria saber de mordomia. Ela mesma fazia o que tinha que ser feito, né? O serviço dela tal. Era uma pessoa super humilde. Era uma pessoa extremamente humilde. Por isso que ela fez questão de limpar a casa estava uma bagunça, né? Porque os caras estavam na mina, né? Os anões estavam na mina, trabalhando na mina. Com certeza mal tinha tempo para arrumar a casa e a Branca de Neve limpou tudo, deixou tudo bonitinho. Aí, se eu não me engano, no live action de 2025, a Branca de Neve manda os animais limparem a casa. Ela determina, ela ordena, ela é feministona. Aquela girl power, woman power, né? Que é esse negócio. Então, só que no original, a Branca de Neve, ela servia, sentia o prazer de servir. Ela se sentia útil em servir. Totalmente diferente da Branca de Neve da Rachel Zegler. Empoderada. E agora, vamos lá. Cansada pelo esforço que fez, adormeceu numa das camas dos anões. À noite, ao chegar, né, eu vou para casa agora, os anões levaram um susto, mas logo se acalmaram ao perceber que era apenas uma bela moça e que a mesma tinha arrumado toda a casa. Como agradecimento, eles cederam sua casa como esconderijo para a Branca de Neve, com a condição dela continuar deixando-a tão limpa e agradável. Aí a história de 1937, que com certeza tem a ver com essa aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui aparece. Todas as manhãs, antes de saírem para o trabalho, os anões faziam a Branca de Neve a seguinte recomendação: não abra a porta para ninguém. É o que está escrito aqui. Só que a mulher precisa pegar água do poço, precisa tirar leite da vaca, precisa fazer um monte de coisa. Com certeza tinha uma horta ali, precisava pegar a comida da horta, precisava sair da casa, fazer alguma coisa. E foi nessas ocasiões que aconteceu o que eu falarei aqui agora. A rainha não tardou em descobrir o esconderijo de Branca de Neve e resolveu matá-la, disfarçada de mascate. Ou seja, a história de 1937 mostra que ela tomou uma poção, a rainha mágica tomou uma poção e virou uma véia feia. E ela foi para trás da Branca de Neve com uma aparência de véia feia, levando maçãs numa cesta. Só que aqui, na história original, ela aparece disfarçada de 3 pessoas, 3 mulheres, no caso, de mascate, de uma velha senhora que vendia escovas de cabelo e, finalmente, uma fazendeira que vendia maçãs. O que então, que colhia maçãs. Então, primeiro disfarce. Ela resolveu matar a Branca de Neve, acho que provavelmente conseguiu o endereço, né, a localização da Branca de Neve, ou pelo próprio espelho, ou pelo caçador. Ele deve ter extorquido, torturado, porque era comum torturar as pessoas naquela época, né? Então deve ter mandado torturar o caçador, e ele, sob tortura, revelou para a rainha que a Branca de Neve estava na floresta, deu as coordenadas, tal, localização, e foi atrás da Branca de Neve primeiramente disfarçada de mascate. Ela foi até a casa dos 7 anões. Chegando lá, ofereceu um laço de fita à Branca de Neve, que aceitou ingenuamente, né? Acho que foi na hora que ela estava lá fazendo os serviços lá na parte de fora da casa, né? A rainha ofereceu ajuda para amarrar o laço em volta da cintura de Branca de Neve. Acho que levou para dentro, né? Ou então ela já estava lá dentro, atendeu a porta e tal. E ao fazê-lo, né? Apertou, no caso a rainha disfarçada, apertou o laço com tanta força que Branca de Neve desmaiou. Sufocada, né? Quando os anões chegaram e viram Branca de Neve sufocada pelo laço de fita, rapidamente o cortaram e ela voltou a respirar. A rainha novamente descobriu que Branca de Neve não estava morta e voltou a se disfarçar, mas desta vez como uma velha senhora que vendia escovas de cabelo, as quais estavam, na verdade, envenenadas. Ao dar a primeira escovada no cabelo, Branca de Neve caiu no chão desmaiada. Quando os anões chegaram e a viram, rapidamente retiraram a escova de seus cabelos e ela acordou. A rainha, já enlouquecida de fúria, decidiu usar outro método, terceiro disfarce. Aí ela levou uma maçã envenenada para a Branca de Neve comer.
Dessa vez disfarçou-se de fazendeiro e ofereceu-lhe uma maçã. Como se fosse uma maçã. Agora, como é que a mulher? Ela tinha sido. Tinha sofrido tentativa de homicídio 2 vezes. Ela deveria estar atenta, não deveria estar tão higiênica, você deveria se proteger, porque aparece uma terceira pessoa desconhecida, uma terceira mais desconhecida, com uma aparência semelhante à da rainha, que era a madrasta dela. Aí ela, por isso que ela ficou com dúvida, né? Tentaram matar 2 vezes, aparece essa mulher do nada, parecida com a minha madrasta. Aí ela, meu filho, a primeira quase me matou com um laço de fita, a segunda quase me matou com uma escova, agora essa me oferece uma maçã. Aí no caso, a rainha cortou a maçã ao meio e comeu a parte que não estava enfeitiçada. E Branca de Neve aceitou a outra parte, né? Comeu o outro pedaço enfeitiçado. Aí a maçã engasgou na garganta da Branca de Neve, que ficou sem ar. Mais ou menos como a Kristen Stewart. Tá sendo que ela tá na floresta, assim, com as veias saltando do pescoço. Então, quem assistiu o filme Branca de Neve Caçador, lembra da Kristen Stewart com os olhos saltando do pescoço da maçã. E aí, quando os anões chegaram na mina, no caso, e viram Branca de Neve desacordada, né? Acho que estava com cianose, né? De tão, a maçã estava entalada na garganta dela, estava azul, né? Por causa da falta de oxigênio. E pensavam que estava morta. Por achar ela tão linda, os anões não tiveram coragem de enterrá-la e a puseram no caixão de vidro. Agora, onde é que arranjaram esse caixão de vidro? Como é que os caras estão no meio da floresta, no meio do nada? Como é que eles conseguiram um caixão desse? Onde é que eles arranjaram esse caixão? Responde para mim seriamente. Como é que eles arranjaram esse caixão? Como é que eles fizeram em tempo recorde ou conseguiram alguém que fabricasse um negócio desse? Será que tinha funerária lá perto que vendia caixão de vidro? Enfim, continuando aqui. Certo dia, ou seja, foi dias depois, muito tempo depois, a mulher já estava lá dentro do caixão de vidro. Quanto tempo? Ou foi no mesmo dia? Isso também não entendo. Mas vamos lá. Um príncipe que andava pelas redondezas avistou o caixão de vidro. Ou seja, o caixão estava fora, do lado de fora da casa. Provavelmente na frente da casa. E dentro dele a bela donzela. Ou seja, se havia vários dias que ela estava lá, ela já estava em estado de putrefação. Porque não é possível. Se não embalsamaram a mulher, se não puseram formol, alguma coisa para conservar o corpo, ela devia estar em estado de putrefação, não é possível. Mas ele ficou tão apaixonado, acho que foi no mesmo dia, não é possível, porque isso não tem cabimento. A mulher estava engasgada com cianose por faltar oxigênio, né, por causa da maçã entalada na garganta. Aí aconteceu, foi no mesmo dia, logo depois que puseram a mulher no caixão, enfim. Aí o príncipe ficou tão apaixonado que perguntou aos anões se podia levá-la para seu castelo, ao que eles aceitaram, e os servos do príncipe a colocaram na carruagem. No caminho a carruagem tropeçou, ou seja, a roda passou por cima de uma pedra, né, e deu aquela... Aí, no solavanco da estrada, né, que as estradas da Idade Média eram cheias de, né, quando chovia virava barro, quando não chovia muito tempo virava uma poeira só, igual muitas ruas daqui mesmo de Sorocaba, né, que são puro barro no tempo de chuva e puro pó na estiagem, mas enfim. Aí no solavanco, né, da estrada, né, aí a maçã que estava na garganta da Branca de Neve saiu, ela vomitou um pedaço de maçã, e ela pôde novamente respirar, abriu os olhos e levantou a tampa do caixão. Ou seja, ela estava há quanto tempo dentro daquele caixão? O caixão não tinha lugar para respirar, não tinha abertura para respirar, porque a mulher estava morta. Por que deixar lugar para respirar na tampa do caixão, se ela estava morta? Só que aí ela abriu a tampa do caixão, de boa, sem sentir aquela situação, uma pessoa que ficou muito tempo sem respirar, né? Vamos lá.
O príncipe a pediu em casamento do nada. Do nada. Do nada. E convidou-a para a festa e a rainha má que compareceu. Ela compareceu, né? O príncipe a pediu em casamento e convidou para a festa a rainha má que compareceu morrendo de inveja. Agora vejam só como termina a história original. Acho que na cerimônia de casamento, no baile de casamento, enfim. Como castigo ao sair do palácio, né? Acho que durante o baile de casamento, né? A rainha má acabou tropeçando num par de botas de ferro que estavam aquecidas. Quem que ia aquecer botas de ferro, meu? Na saída de um palácio durante um baile. Mas enfim, aconteceu, a história original fala isso. Ó. As botas fixaram-se na rainha e a obrigaram a dançar. Ela dançou e dançou até finalmente cair morta. Mais ou menos como... deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Qual que é o Igor Stravinsky? Aqui, ó, do Igor Stravinsky. A Sagração da Primavera. Né? O sacrifício. A segunda parte da Sagração da Primavera. O sacrifício. Que aparece a mulher oferecida em sacrifício no ritual pagão. Dança até morrer. É isso que diz a peça Sagração da Primavera, né? Pássaro de Fogo e tal. Não, aqui, é isso mesmo. Pássaro de Fogo é outra coisa. Então, a primeira parte é a adoração da terra, né? Que é o ritual de sacrifício. E a segunda parte do sacrifício, que mostra a dança do sacrifício eleita. 4 minutos e 45, de pura pancadaria erudita, né? A música, eu acho que o balé desse 14 aqui, ó, dança do sacrifício, é eleita. A mulher fica, a bailarina acho que fica pingando de suor. Ela termina praticamente exausta, escorrendo, encharcada de suor. Porque a personagem desse sacrifício aqui dança até morrer. Mais ou menos o que aconteceu aqui com a rainha má, que dançou até morrer. Então, como eu já disse, né, as versões cinematográficas mais conhecidas dessa Branca de Neve, que é o desenho de 1937, né, houve várias versões, mas as 3 mais conhecidas. O desenho de 1937 do Walt Disney, inclusive o Walt Disney estava vivo e ajudou, acho que foi ele que desenhou, enfim. Ele estava lá, ele participou ativamente da produção do desenho e ele mesmo fez acho que o desenho tal, e os outros, os contratados dele, né, os colegas de trabalho, enfim, fizeram a finalização tal, o movimento e é um negócio bem raiz mesmo, né? É de você virar várias páginas em alta velocidade, o desenho se movimentar tal, é um negócio bem raiz mesmo, é bem artesanal. Então o Walt Disney participou ativamente da produção desse desenho, de 1937. A Branca de Neve e o Caçador, que já mencionei aqui, com Kristen Stewart no papel da Branca de Neve, Chris Hemsworth no papel do Caçador e Charlize Theron, a Rainha Má, e era, no caso, a vilã do filme. E aí a Branca de Neve de 2025, que está para estrear dia 20 de março de 2025, tem a Rachel Zegler no papel da Branca de Neve, a Gal Gadot como a Rainha Má. E deixa eu só dar uma pausa aqui e já volto. É que eu me esqueci de pegar a Bíblia. Como é que eu ia ler os textos bíblicos sem ter uma Bíblia, né? Então vamos lá. Eu gostaria de comentar sobre os detalhes da história, tanto da história original dos irmãos Grimm, quanto das adaptações, como o desenho de 1937, o filme de 2012, o filme de 2025. Primeiramente, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Porque a Rainha Má praticava artes mágicas, praticava magia, por causa do espelho, né? Ela consultava o espelho, assim como muitas pessoas hoje consultam o horóscopo. Algo abominável, algo totalmente satânico.
Mas muita gente, inclusive, que se diz cristã, consulta horóscopo. Mas olha o que diz aqui, né? Assim como qualquer outra mapa astral, qualquer coisa assim, runa, oráculo, qualquer coisa esotérica, mística, né? Entra nisso aqui. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículos 10 a 12. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança, no caso as nações que estavam em Canaã, fora de diante dele. Então, qualquer coisa que tenha a ver com magia, né, esoterismo, misticismo, é abominável diante de Deus. Agora, com relação a Branca de Neve original em comparação com a Branca de Neve da Rachel Zegler. Vamos lá para Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, ou seja, ela trabalha em casa. E as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Ou seja, o marido dela é conhecido pela esposa que tem. De tão nobre que ela é, de tão, né, prudente, sábia, enfim, de tão impactante o testemunho dessa mulher, que o marido dela é conhecido pela esposa. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Ou seja, ela não está nem aí se acontecerá, se o futuro será terrível, se será tenebroso, se acontecerá. Ela põe nas mãos de Deus. Abre a sua boca com sabedoria, ou seja, não fala bobagem, não fala nada que seja, né, que possa escandalizar, afastar outras pessoas de Deus, enfim. E a lei da beneficência está na sua língua. Isso tem a ver com a fofoca também, né? Ela vê essa fofoca, vê essa maledicência, enfim. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela é igual a Branca de Neve original, né? A Branca de Neve da história original. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Eu deixarei na tela final desse vídeo um dos livros da série da Anne, né? Lembra aquela série Anne with an E, né? Anne com E, que a Netflix destruiu, né? Destroçou, acabou com a série. Ela transformou uma história maravilhosa numa história lacradora, com viés progressista, viés feminista, tal. Destruiu tudo, acabou, destroçou a história. Mas se você ler desde o primeiro livro, que é Anne the Green Gables, até o último,
que é o N de... qual que é a outra lá? Ingleside, né? Acho que são quase, não lembro se são 6 livros, sim, acho que são 6. Aí depois a Mary Lucy Maud Montgomery, que é a autora do livro, escreveu outros 2, né? Que é a Floresta, não sei o que lá, do Arco-Íris, né? E a Rilla Ingleside, que acho que foi, ela escreveu por causa dos fãs, né? Porque os fãs pediram, ela escreveu esse outro título, mas a história original acho que são 6 livros. Que é Anne the Green Gables, depois tem Anne disso, eu não lembro dos títulos agora, mas o último é Anne Ingleside. Então, se você quiser saber como termina a história da Anne Shirley, é só ler o Anne Ingleside, que tem tudo a ver com esse texto que eu acabei de ler aqui. Eu deixei aí na tela final desse vídeo para você dar uma olhada. Aí você pesquisa por Anne, todos os livros da série Anne, tá na minha playlist resenhas, que aí tem todos os livros da série da Anne, né, Anne Shirley. E eu quero ler também aqui Mateus 10, versículo 16. O próprio Jesus Cristo falando a respeito, aí agora enfatizando aqui, Mateus 10, 16, falando sobre a ingenuidade da Branca de Neve, porque a Branca de Neve da história original é bastante ingênua, porque ela sofreu 3 tentativas de homicídio e não percebeu que a madrasta dela estava tentando matá-la. Porque ela, não, na verdade ela sofreu 4 tentativas de homicídio, né? Uma pelo caçador e outras 3 pela própria rainha. Então foram 4 tentativas de homicídio. Então ela não percebeu que a madrasta queria acabar com ela. Então ela foi bastante ingênua. Então Jesus Cristo alertando a respeito de nós cristãos não sermos ingênuos. Devemos sim ser humildes, devemos ser puros, devemos ser pessoas piedosas, tal. Não devemos ser arrogantes, não devemos ser prepotentes, devemos ser pessoas que deem testemunho, só que não devemos ser ingênuos demais, como a Branca de Neve foi na história original. Então, no Mateus 10, versículo 16, Jesus alerta: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A simplicidade, no caso que ele fala aqui como a pomba, tem a ver com a humildade, pureza, inocência, né? Só que inocência não deve ser confundida com ingenuidade, que a pessoa ingênua, ela é feita de bobo, passam para trás muito facilmente. Então, por isso que Jesus recomenda que sejam prudentes como as serpentes, que a serpente espera a hora certa para dar o bote para comer o alimento dela. Então, acho que tem a ver com isso. Acredito que tenha essa prudência como a serpente tem a ver com esse detalhe aí de você ser uma pessoa perspicaz, perceber quando alguma coisa está errada, perceber quando está sendo vítima de uma pessoa mal intencionada, de um estelionatário, de uma pessoa que está agindo de má fé para prejudicar você. Então você tem que perceber isso, você tem que ter discernimento. O termo certo é esse, discernimento. Isso o Espírito Santo dá para você. Você pede discernimento ao Espírito Santo, ele lhe dá, para você escapar de armadilhas. Eu quero ler também, aqui está escrito no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 a 43, que fala sobre o testemunho de Dorcas, ou Tabita, né? O nome hebraico é Tabita, e o nome grego é Dorcas. Então, do versículo 36, lá em Jope, a cidade de Jope, que é uma cidade portuária, que é a atual Jaffa, em Israel. A cidade de Jaffa, que é até hoje uma cidade portuária em Israel, antigamente era Jope, a principal cidade portuária de Israel. E do versículo 36 ao 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida para o grego, no caso, se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então, eles tinham o costume de lavar o cadáver para fazer o velório, antes de enterrar, no caso. E como Lida era perto de Jope,
ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, no caso em Lida, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então, levantando-se Pedro, foi com eles até Jope, no caso. E quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com ela. Ou seja, Dorcas era uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha prazer em servir, ajudar as pessoas, assim como a Branca de Neve original. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Ou seja, desceu as escadas com ela. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Ou seja, Jope, por ser uma cidade portuária, uma cidade que tinha muito, assim, tinha muitos comerciantes, muita gente trocando as coisas, vendendo as coisas, tinha prostituição também, porque cidade portuária tem muita prostituição também. Então, a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, caiu como uma bomba, assim, no bom sentido. E por meio da ressurreição da Tabita, muitos creram em Jesus Cristo. E eu quero encerrar aqui com um texto que é uma resposta, né, uma resposta da própria Bíblia a Branca de Neve de 2025, que a Disney quer enfiar a goela abaixo em todos nós, como se essa Branca de Neve fosse a correta e a Branca de Neve de 1937 fosse descartável, né? Fosse uma Branca de Neve ultrapassada, retrógrada, que tenha cujo contexto histórico não tem mais nada a ver com o nosso, porque vivemos outros tempos de, né, diversidade, mente aberta, né? Mas a Bíblia, aqui no caso o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que tinha ressuscitado Tabita, muito tempo depois ele escreveu a carta dele para Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí lá no capítulo 3, versículos 1 a 17, encontramos o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, aqui está falando para as mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Sujeita aqui não é ser capacho, não é ser escrava. É aceitar a autoridade do marido, mantendo-se em igualdade com ele. É ser submissa, no sentido de estar na mesma missão não de ser capacho, ser pisada, ser humilhada, nada disso. Tem a ver com aceitar a autoridade do marido e trabalhar junto com ele. É isso. Para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, pelo testemunho, né, das mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, só com o testemunho da mulher a pessoa é alcançada para Jesus. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, nos de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Muitas pessoas usam esse texto aqui para justificar usos e costumes. Então, por exemplo, igrejas como Deus é Amor, Congregação Cristã, muitas pessoas descem um sarrafo, criticam, atacam, enfim. Eles têm os motivos deles, né? Assim como outras igrejas têm os motivos delas de não seguirem esse padrão, mas enfim. Se você é de uma igreja que adota isso, seja obediente aos seus pastores, aos seus, né, anciões, seja lá o termo que você usar, não seja rebelde. Se a sua denominação adota isso, não seja rebelde. Procure não escandalizar seus irmãos em Cristo, caso a igreja a qual você pertence adote isso. Né? Não use maquiagem, não use adornos, brincos, anéis, pulseiras, enfim. Seja obediente, como diria o Gelson Matos. Mas continuamos aqui. Mas o homem encoberto no coração, ou seja, o enfeite dessas mulheres é o homem, no caso o cônjuge, né? Encoberto no coração. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, ou seja, a beleza interior. Aí sim, podemos falar da beleza interior.
que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Lembrando que isso não tem nada a ver com ser capacho, ser humilhada, ser pisoteada, não tem nada a ver com isso, como as feministas alegam. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então tem a ver com estar no mesmo nível, né? Não querer sobrepujar, mulher tratar o homem como se fosse um inimigo, um adversário, enfim. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu ia parar aqui, mas achei melhor continuar no versículo 17. Até o 17, no caso. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Viu, Rachel Zegler? Isso é para você. Isso aqui é para Rachel Zegler. Presta atenção. Eu sei que alguém está traduzindo o que eu estou falando com IA, né? Hoje em dia é possível traduzir vídeos em português para inglês usando inteligência artificial. Então, se a Rachel Zegler estiver assistindo esse vídeo, isso é para você. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, ou seja, não fique atacando as pessoas, determinando o que elas têm que fazer, como se somente aquilo que você pensa, aquilo que enfiaram na sua cabeça, né? Pessoal lá do socialismo cultural de Gramsci, do Escola de Frankfurt, né? Enfiar na sua cabeça e você quer enfiar a goela abaixo dos outros, como se fosse certo. Presta atenção. Falei, né? Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz, viu? Cuidado com esse Free Palestine, né? Que a Rachel Zegler postou Free Palestine no X, né? Que era Twitter, hoje é X. Ela postou Free Palestine. Então deu o que falar o Free Palestine que ela postou. Mas vamos lá. É porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, quem se colocar em você contra a parede, você tem como responder. Sem ser estúpido, sem ser arrogante, sem, né, pagar com a mesma moeda. Você tem que ter paciência para responder a pessoa que está prensando você, colocando você contra a parede. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, se aponta o dedo para você, acusando você de ser fascista, de ser homofóbico, misógino, seja lá o que for, como de malfeitores, né, como se você fosse um criminoso, né, uma pessoa desprezível, abominável. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E é assim que eu encerro este vídeo. Lembrando que Branca de Neve está para estrear, o live action de Branca de Neve está para estrear dia 20 de março de 2025. Não pretendo assistir esse filme, não pretendo assistir, mas com certeza será um dos maiores flops da história. Eu acho que será o nível Madame Teia ou pior. Quem acompanha os canais, né, a Liga Nerdola, como se diz, sabe que um dos piores filmes do ano passado foi o Madame Teia. Existem outros filmes ainda piores, né? Mas o Madame Teia foi um dos maiores desastres cinematográficos de 2024.
E com certeza o Branca de Neve, live action, com a Rachel Zegler, será um desastre também. A não ser que a turma lá da Lacrate, como diz lá os irmãos Gabriel e André Alba, façam questão de promover o filme, incentivando as pessoas, forçando as pessoas a assistir o filme. Assista esse filme. Se você não assistir, você é fascista. Se você não assistir, você é machista. Você é isso, você é aquilo. Não. Então as pessoas ficam obrigando, fazendo terrorismo psicológico para as pessoas. Se você não assistir o Branca de Neve, Rachel Zegler, você é fascista, você é machista, você é isso, você é racista, né? Porque Rachel Zegler é, no caso, latina, né? Tem ascendência latina, né? Você é isso, você é aquilo. Então as pessoas ficam fazendo terrorismo, fazendo cancelamento. Ah, ele não assistiu. Igual nas eleições, né? As eleições de 2022. Ah, se você votou no Bolsonaro, você é a pior pessoa da face da Terra. E só para citar um exemplo, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essa imposição, essa guerra cultural. Isso é a guerra cultural, né? Isso tem a ver com o socialismo cultural de Antônio Gramsci, com a escola de Frankfurt. Tem a ver com tudo isso. Que querem impor, querem forçar as pessoas a aceitar essa agenda, essa narrativa woke. Impor isso forçosamente, e quem não seguir essa agenda woke não presta. Toma muito cuidado com isso. Então, se você quiser assistir esse filme, fique à vontade. Eu tô dizendo que eu não quero assistir. Eu tô expondo aqui os motivos pelos quais eu não pretendo assistir, porque eu assisti o desenho de 1977, embora eu tenha só 50 anos de idade, mas eu assisti pela TV, né? Tinha lá o programa lá da Disneylândia, né, que passava na Globo. Eu deixava de pegar para assistir Disneylândia na TV, ver se tem cabimento isso. E parecia a Branca de Neve, né? Eu assisti o desenho pela TV, Branca de Neve, que é aquela Branca de Neve que eu mostrei, né? Com a saia amarela, o corpete azul, o cabelo preto de Chanel, a tiara vermelha. E se você for lá na Disney, né, em Orlando, você será recepcionado pelo Mickey, pelo Pluto, pelo Pateta, pela Minnie e pela Branca de Neve, né, que é desse vestido que eu falei. Então, se você quiser assistir, fique à vontade, né? Eu não quero forçar você a não assistir. Eu não quero cometer o mesmo erro dos lacradores, né, que querem obrigar as pessoas a assistir esse filme. Não. Se você quiser assistir, fique à vontade. Eu só estou avisando que você terá a maior decepção da sua vida. Estou avisando. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas, especialmente aqueles que amam, né, essas coisas que eu acabei de falar aqui. E até depois, se quiser.